Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nesta noite nós vamos meditar dos versos de 12 a 16. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 12 a 16. Vou fazer a leitura. Peço que os irmãos acompanhem. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Vamos orar? Querido e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai bendito, por mais este dia, ó Deus. Te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, ó Deus, e tem, ó Deus, nos dado provisão, ó Pai, em dias tão difíceis, ó Deus, de incertezas, de insegurança. Nós podemos ter o nosso coração repousando debaixo dos teus cuidados, a nossa fé firme na tua vontade que é boa, é perfeita e agradável. Podemos desfrutar, ó Deus, de bonança, mesmo em dias tão incertos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor conduz todas as coisas conforme a tua boa vontade. Pedimos-te, ó Pai, que nesta noite, neste dia, ó Pai, que é separado para a glória do teu nome, que nesta noite, ó Deus, o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, mesmo, ó Deus, usando deste recurso, ó Pai, que é o vídeo, mas que a tua palavra seja plantada em nossos corações pelo teu Espírito Santo. Que ela seja, ó Deus, exposta com fidelidade, e que o Senhor mesmo, leve aos seus efeitos e conduza o teu povo pela tua voz e fortaleça os teus filhos, repreenda, ó Deus, aqueles que estão de forma negligente servindo ao Senhor, fortaleça aqueles que têm se sentido desencorajados e nos ensine, ó Pai querido, que nós possamos ser preenchidos do conhecimento do Senhor e que este conhecimento nos mova, ó Deus, a uma obediência verdadeira, a uma obediência sincera, a um desejo santo, ó Deus, de adorar ao Senhor com reverência, com o devido zelo, que nós possamos também, ó Deus, nos alegrar e termos tendo em nossos corações reacesa e avivada a chama, ó Deus, do amor que nós temos pelo Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor olhou com graça para cada um de nós quando estávamos ainda perdidos em nossos próprios pecados e nos resgatou para o reino do Filho do teu amor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós suplicamos-te, ó Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, ó Deus, e usa a tua palavra em favor do teu povo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, quando nós estudamos uma carta, não tem como nós ignorarmos o conteúdo que está posto em toda a carta. Mesmo que nós estejamos meditando sobre as partes, vez ou outra nós precisamos ir à frente ou voltar atrás e revisitar aquilo que é conteúdo desta carta. E quando nós olhamos para o versículo 12,
Nós vamos perceber que aqui, já no início do versículo 12, o Paulo ele vai trazer um quê de conclusão. Ele vai dizer, assim pois. Basicamente, ele vai dirigir, né, para daqui em diante aplicações que são firmadas naquilo que ele já havia posto. Os irmãos precisam se recordar de que na semana que se passou, nós vemos o apóstolo Paulo apresentando aos irmãos o exemplo de Cristo. Nós já estamos há uns 2 domingos no capítulo 2 e o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre a dificuldade da igreja no que diz respeito à unidade e ele vai apresentar o modelo que é o Senhor Jesus Cristo, e isso ele vai fazer de forma bem doutrinária, aqui nos versículos que antecedem, de 5 a 11, trazendo o testemunho de Cristo e trazendo também a forma gloriosa com que aquele que criou todas as coisas, de que é Deus eterno e todo-poderoso, a si mesmo se humilhou em favor daqueles aos quais o Pai havia lhe dado, né, os seus eleitos. E então ele vai, de forma conclusiva, iniciar esta parte. Assim, pois, ou seja, tendo em vista o que eu já coloquei para os irmãos, né, o exemplo de Cristo na sua humilhação. E aí ele passa, então, a tratar de questões mais práticas. Como eu disse aos irmãos no domingo passado, é algo que nós não podemos ignorar no que diz respeito à vivência cristã, a nossa caminhada na fé, é que o conhecimento de Cristo, o conhecimento da lei de Cristo, o conhecimento de Deus, ele deve produzir necessariamente benefícios para a nossa caminhada cristã. Ou seja, doutrina move vida. O que nós cremos move as nossas ações. O que nós pensamos a respeito de Deus, a respeito da obra de Cristo, é o que rege as nossas ações. O que nós fazemos no nosso dia a dia, em muito, é um testemunho daquilo que nós guardamos em nossos corações. Você já deve ter ouvido falar essa expressão que também é bíblica, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Nosso coração ele vai ser desvendado por aquilo que nós externamos, não é? E isso, meus irmãos, é uma grande verdade. O que nós fazemos é o testemunho daquilo que nós cremos. É bem possível que, em certa medida ou por algum período de tempo, nós consigamos transparecer ser aquilo que não somos. Mas nós não podemos fazer isto a vida toda e nem conseguiremos fazer isto com todas as pessoas. Vez por outra, nós vamos cair naquela máxima bíblica de que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. E esta é uma grande verdade. E isto o apóstolo Paulo ele vai tratar trazendo o exemplo de Cristo para os olhos da igreja. Uma forma de combater o problema da falta de união na igreja é justamente trazendo o conhecimento de Cristo. E agora ele vai aplicar a estes irmãos. Curiosamente, queridos, a forma com que o apóstolo Paulo aborda não é uma forma descuidada, não é uma forma grosseira, é uma forma pastoral. Isso nos ensina também. Veja, ele vai concluir assim, pois, e vai dizer, amados meus. Ele ama estes irmãos, não é? A lei não é apenas uma vara a açoitar aquele que é mau. Na verdade, o Senhor conduz o seu povo com um cajado, que muitas vezes serve sim para correção, para trazer de volta ao caminho, mas o cajado não é necessariamente uma ferramenta para o mal. E assim a disciplina também, a correção também, a exortação e a instrução, ela precisa ser feita visando o bem. Não apenas uma forma de nós condenarmos os nossos irmãos e deixarmos que eles se tornem indesculpáveis porque rejeitam o ensino da verdade. Mas o ensino da verdade, ele precisa visar também o redirecionamento destes irmãos e uma transformação na vida destes irmãos por meio do Evangelho de Cristo. Então, é fundamental, meus irmãos, eu vou bater nesta tecla mesmo antes de nós adentrarmos ao texto. É fundamental que nós tenhamos um mínimo de conhecimento doutrinário para que nós
caminhemos e amadureçamos a nossa fé. Isso é fundamental. A igreja precisa preocupar-se com isso, com o discipulado. Você crê em Cristo? Creio em Cristo, quero servir a Cristo. Mas quem é Cristo? O que ele fez? Como se deu a sua obra? Qual é o papel do Espírito Santo? Quem é Deus? Como é Deus? O que ele faz? Tudo isto vai inevitavelmente influenciar as nossas ações, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o mundo e a nossa forma de nos relacionarmos com a criação e com as pessoas, não é? Então, queridos, eu volto a bater nesta tecla. Doutrina é fundamental. Não como um ídolo, não como um fim em si mesmo, mas para que nós sejamos transformados pela verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. O Senhor precisa abrir os nossos olhos para essa verdade. E como diz o salmista, o homem que é justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E nesta lei ele não apenas lê, não apenas marca no seu calendário de leitura anual, mas ele medita, ele reflete, ele pensa, ele dedica tempo para entender as verdades que estão postas nas Sagradas Escrituras. Por que ele faz isso? Porque ele julga haver nelas a instrução para a vida. Ele julga haver nelas, e nós cremos que nestas palavras, de fato, há a salvação em Cristo Jesus, há a revelação do que Deus fez em Cristo Jesus em nosso favor. Não é? Então, sim, é fundamental, queridos, que nós tenhamos isso em mente. A doutrina rege a nossa vida. Depois de apresentar estas questões doutrinárias, o apóstolo Paulo vai dizer: assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E aí nós temos uma outra questão sendo levantada. Veja, ele cobra dos irmãos, baseado no conhecimento de Cristo que é apresentado, que esta prática de obediência ela é fundamental, e isso não está diretamente ligado com as circunstâncias. Seja com a presença do apóstolo Paulo no meio da igreja ou com a sua ausência agora preso, a igreja precisa dar o bom testemunho, precisa viver em conformidade com o evangelho por causa do testemunho de Cristo. Não apenas porque ele ordena, e sim, ele ordena, mas também porque ele é o referencial. E o apóstolo Paulo, estando presente ou não, a igreja precisa viver em conformidade com aquilo que professa. E é importante demais esta afirmação do apóstolo Paulo. Na verdade, eu disse que ele trata como se não houvesse distinção, mas ele traz uma ênfase. É importante que sejam criteriosos na minha presença, mas é mais importante na minha ausência. Independente das circunstâncias, mas especialmente que vocês, na ausência dos líderes, deem bom testemunho, e vivam de acordo com o testemunho de Cristo. Então veja, o que nós podemos aprender desde já? Vou trazer já algumas aplicações, porque nós podemos chegar até o final e depois perdermos alguns pontos importantes. O que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a vivência da igreja, da comunidade, no que diz respeito ao conhecimento doutrinário e tratando aqui com a relação com o seu pastor ou com a própria presença do apóstolo Paulo? Que o testemunho da igreja ele não pode ser diferente na presença ou na ausência do pastor. Isso vocês sabem que é muito comum, O pastor viajou, metade da igreja tira férias junto com o pastor. Ou mudou de pastor. Eu gosto muito do pastor fulano de tal, mas já do pastor Beltrano eu não gosto tanto. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Na presença dele, na ausência dele, a igreja não pode ter duas formas de agir. E por que isso é muito claro? Porque a igreja é de Cristo. Não é? O modelo que nós temos a seguir, embora o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, mas o referencial não é Paulo. O referencial é Cristo, como eu sou de Cristo. Então a igreja ela precisa perseverar, estando na presença dos seus líderes ou não. Quantas vezes pessoas não ficaram constrangidas ao serem avistadas pelas suas lideranças em determinadas circunstâncias?
não é? Não se leva em consideração a glória de Cristo, o nome de Cristo, mas se o pastor viu, se o presbítero soube, e não é essa a nossa maior preocupação, pelo menos não deve ser, e sim com o testemunho que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo, que governa a sua igreja, né? Que tem, sim, nos oficiais o seu governo expresso, mas para além disso, nós estamos servindo a um Deus que conhece todas as coisas, do qual nós não podemos esconder e tampouco enganar. Por mais que nós consigamos enganar os nossos líderes nesta terra, nós não enganaremos ao Senhor. Não há nada oculto aos seus olhos. Tá? Então, ele parte agora para a afirmação de fato. Perceba que ele fez um apanhado doutrinário. Aqui ele vai dizer aos irmãos que os ama e que eles precisam manter um testemunho adequado, independente da presença ou da ausência dos seus líderes. Mas aí ele chega de fato à afirmação que é conclusiva no que diz respeito ao conteúdo que ele havia posto. E a afirmação é a seguinte, final do versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Meus irmãos, é muito importante que os irmãos meditem a respeito destas palavras, até porque há muita confusão que é colocada sobre estas palavras, tá? No que diz respeito à soteriologia ou à ciência que estuda a salvação, né? Existe uma confusão no que diz respeito à forma da salvação. Não sei se você já ouviu estes termos. Sinergismo, monergismo, são termos que estão dentro deste conteúdo, tá? Mas eu vou fazer aqui um breve apanhado para que os irmãos compreendam. Muitas pessoas, ao lerem este versículo, eles vão compreender, e eu digo erroneamente, né, que o cristão ele precisa garantir a sua salvação. Ele precisa conquistar a sua salvação. Talvez seja essa a compreensão mais comum, não é? Desenvolver a vossa salvação, ou seja, trabalhem para que vocês possam ser salvos. Que não é o que o texto está dizendo, né? Nem em português, nem em grego, tá? Mas, por que eu digo nem em grego? Porque, de fato, a tradução é acertada, né? Está no português, mas é uma tradução acertada, que não perde em nada para a língua original. Nós precisamos desenvolver e não conquistar, né? Seria trabalhar em favor ou trabalhar para desenvolvimento ou para obter o melhor daquilo que já foi dado. Seria uma boa interpretação, não é? E isso é muito claro quando você vê o vossa descreve que esta salvação que é mencionada, ela já pertence a esta congregação, a estes irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que eles trabalhem para desfrutar dos benefícios desta salvação. É importante que nós atentemos primeiro para este ponto. A salvação, ela não é uma obra dos homens. Ela é uma dádiva de Deus. É Deus quem salva, não é? Se o Senhor não olhar com graça, se o Senhor não proporcionasse meios, se o Senhor não enviasse ao Senhor Jesus Cristo, se Deus não nos enviasse o seu Santo Espírito, nós não poderíamos desejar o bem, muito menos desejar ser salvos. Então, a salvação é uma obra que é realizada pelo Senhor Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé que nós precisamos para crer e sermos salvos graciosamente não vem de nós, vem de Deus. É Ele quem age em nosso favor. Se tem alguém que dá o primeiro passo no que diz respeito à salvação, tratando de forma bem ilustrada, bem clara, não é o homem. O homem não está procurando a Deus, ele é encontrado por Deus. Por que eu digo isso? Porque é a linguagem bíblica. Nós estávamos mortos. Mortos não dão passos. Estávamos mortos, escravos do mundo, da nossa vontade e de Satanás.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. É Ele quem nos dá vida. Então, o primeiro ponto, Deus salva, é uma obra de Deus. Não confundamos o que está sendo escrito aqui, mas nós precisamos entender também que a salvação, a despeito do que muitos pensam da salvação, o calvinista tradicional vai afirmar uma vez salvo, salvo para sempre. Existem algumas pessoas que eu duvido que sejam salvas, que eles vão interpretar esta afirmação como se, já fui na frente, disse que aceitei Jesus, então agora vou farriar, vou viver do jeito que o povo gosta, Então, o calvinista crê que uma vez salvo, salvo para sempre? Crê. Por quê? Porque nós cremos que Cristo salvou, ninguém pode arrebatar das suas mãos, Quando se pergunta, uma vez salvo para sempre, a pergunta é, depende de quem salvou. Se foi Cristo, está salvo. Agora, isso significa que aquele que é salvo, ele não vai trabalhar e certamente em gratidão e obediência serviu aquele que lhe deu este benefício de valor incalculável? Cruzaremos os nossos braços e sentaremos nos bancos da igreja sem servir ao Senhor com alegria, sem de sermos transformados pela sua palavra, sem de forma alguma darmos testemunho do evangelho? É óbvio que não. Agora, o que nós cremos é que estas coisas, elas não compraram para nós a salvação. A salvação é nossa porque Deus nos deu em Cristo Jesus, graciosamente. A apatia que tem sido a marca daqueles que dizem que são salvos para sempre, não tem muito a ver com a ideia de novo nascimento. Mais pessoas que precisavam de algo para ter segurança em si e para justificar a sua letargia, a sua preguiça. Então, sim, nós cremos que a salvação é uma obra de Deus, mas seguindo a ideia do texto, imagine só, a ideia de desenvolver a salvação é como se nós tivéssemos recebido do Senhor um terreno. Já pensou? Nosso Senhor nos deu um terreno. O que nós vamos fazer agora? Perdão. Nós vamos cultivá-lo. Nós vamos trabalhá-lo. Nós não vamos ser preguiçosos. Nós vamos usufruir da melhor forma possível deste benefício que o Senhor nos deu, e isso para a sua própria glória. Então nós precisamos sim nos engajar no conhecimento das Escrituras, no testemunho do Evangelho, nos benefícios que foram conquistados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, na oração, na comunhão dos irmãos, todas estas dádivas de valor inestimável que nos foram ofertadas graciosamente por Deus. Nós precisamos desenvolver, tornarmos maduros, podermos fortalecer a outros, sermos testemunho vivo da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o testemunho aqui do que Ele fez e as nossas vidas precisam refletir este mesmo testemunho. Nós precisamos batalhar para sermos transformados à perfeita estatura de Cristo. O nosso alvo, o nosso referencial é deveras elevado para que nós estejamos de forma tão mansa e preguiçosa caminhando, Precisa ser o nosso desejo sermos transformados e trabalharmos para que, de fato, as nossas vidas sejam um testemunho vivo da glória de Deus, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Cristo que foi posto pelo apóstolo Paulo deveria mover os nossos corações. E veja como é que isso deve ser feito. Curiosamente, a ideia de sinergismo que é muitas vezes colocada sobre esse texto, de que Cristo ele iniciou a nossa salvação e de que ele vai e que nós vamos completá-la, Como se ele tivesse dado o primeiro passo e nós, por meio do nosso esforço, fôssemos garantir esta salvação. Esta ideia ela não encontra sustentação nesse texto. Se você lembra do que o apóstolo Paulo disse no início, falando dos irmãos, ele disse que está certo que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la. Então, ele considera o agir de Deus na salvação e na perseverança dos santos e na glorificação um agir completo. Seria uma contradição uma interpretação dessas que vê aqui uma ideia de complementariedade, de que nós estamos efetivando a obra de Cristo. Não. Cristo nos salvou.
E se ele nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. Não há necessidade de complemento para este sacrifício perfeito. Não é? Então, o que nós fazemos então? Gozamos deste benefício, trabalhamos para que este testemunho seja ainda mais glorioso por meio das nossas vidas, para que nós alcancemos maturidade, para que nós sejamos benefícios para os nossos irmãos, para a nossa congregação, e que o nome de Deus seja glorificado por meio das nossas vidas. Este deve ser, sim, a nossa motivação. Veja qual a expressão que o apóstolo Paulo coloca: fazer isso, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Não é algo apático, não. Temor. Muitas pessoas têm dificuldade com isso, né, de temor. Hoje, medo parece que é algo necessariamente ruim, tá? Embora o temor aqui não seja um terror, porque perceba, nós somos salvos, né? A ideia que as pessoas precisam hoje em dia para trabalhar, e curiosamente é o retrato do trabalhador ruim, é que se o Senhor estiver vendo, não é, ele vai trabalhar mais, ou se isso implicar em perda do seu emprego, ele vai trabalhar mais. E o que as pessoas fazem? Ficam nessa de você estar salvo, você vai perder a sua salvação, para que as pessoas creiam que a salvação depende das suas obras e então trabalhem. E esta é a grande dificuldade da igreja, né? Quer dizer que então a salvação não depende de mim? É só Deus? Então pronto. Vou aqui deitar eternamente em berço esplêndido, não é? Essa é a nossa mentalidade. Se não formos movidos por algo a ser conquistado ou perdido, nós não andamos, né? Infelizmente faz parte da nossa natureza caída. Mas aqui, Paulo está vinculando este temor e tremor à declaração que ele fez a respeito da obra de Cristo. Ora, se Cristo nos amou de tal forma que, sendo Deus, abandonou a sua glória, se humilhou e nos amou, e em nosso favor passou por tamanha prova e tribulação, nós devemos agir e trabalhar para desenvolver este presente maravilhoso que recebemos com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso empenho. É como se nós pudéssemos, de fato, retribuir, e certamente não podemos, mas o nosso desejo deveria ser gratidão manifestar gratidão a este Deus maravilhoso que nos amou. Temor tem a ver com reverência, né? Hoje as pessoas estão na casa do Pai, tem um Deus que é quase um brother, né? E intimidade com Deus é necessário, é fundamental, mas a intimidade com um Deus santo, a primeira característica é temor nos corações, né? Os homens que andaram perto de Deus, que oraram, tiveram uma vida de oração profícua, que tiveram uma caminhada cristã, que os seus frutos manifestavam esta profunda intimidade com Deus, eram homens que eram extremamente zelosos quanto ao culto a Deus e tinham profunda aversão aos seus próprios pecados e um senso de arrependimento severo, de dobrar os seus joelhos, de perceberem como Deus é bom e como eles eram maus. Isso é temor, é proximidade com este Deus santo, é uma característica natural. Todos aqueles que estiveram na presença de Deus lançaram-se sobre os seus joelhos com o rosto em terra e reconheceram que eram pecadores. Temor é uma característica natural à intimidade. Se nós estamos tão próximos de Deus, e é isso que deve chamar a nossa atenção, se nós somos assim tão próximos de Deus, por que nós não temos aversão ao mal? Ou por que nós rejeitamos, negligenciamos as suas palavras como se isso fosse algo natural? Por que as nossas práticas testemunham contra esta intimidade que nós professamos ter? Não é? Desenvolvei a vossa salvação. Para ratificar ainda mais, veja o versículo 13, como é que ele continua. Ele diz: por quê? Por que nós devemos desenvolver a nossa salvação? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer
como o realizar segundo a sua boa vontade. Veja que curioso, né? Se alguém ainda julgava que no versículo 12 a ideia é de que você precisa conquistar a sua salvação, o versículo 13 ele vem para fechar a questão. Tanto o desejar a Deus, como o nosso caminhar com Deus, é obra de Deus. É Ele quem efetua em nós. E é isso que nós cremos, né? O Senhor Jesus Cristo vai dizer que se o Pai não lhe der, ninguém virá, não é? Se não for o Pai que lhe enviar, eles não virão. Mas nós sabemos disso. É Deus quem desperta em nós a fé. É Ele quem nos alcança com o seu amor e não nós que o alcançamos por meio das nossas boas obras ou pelas nossas boas intenções. Nós somos alcançados por Ele. E quando nós cremos nisso, a implicação prática é que se Ele, como diz o apóstolo Paulo, iniciou a boa obra em nós, Ele vai levar esta obra até a sua conclusão. A ideia é: perseverem, pois, porque o Deus que despertou a fé em vós, que vos salvou efetivamente, é o mesmo Deus quem continua a sustentá-los diariamente. Por tantas e tantas vezes você pode ter se encontrado abatido, entristecido, sem forças. O apóstolo Paulo também passou por esses momentos, né? Mas aí, onde está a nossa esperança? Se o Senhor nos despertou a fé, nos chamou em Cristo eficazmente, Ele há de nos sustentar. Perseveremos, pois, é Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. E aqui nós temos a obra do Espírito Santo sendo manifesta. Não é? Se o Senhor não nos dá o seu Espírito, nós não queremos o bem. Se o Senhor não nos dá o seu Espírito, nós não desejamos o Senhor, a sua palavra. É Ele que nos dá o seu Espírito para que tenhamos vida. E este mesmo Espírito é quem há de nos sustentar durante a nossa caminhada. A perseverança dos santos, a nossa fé de que o Senhor há de nos guardar e de nos sustentar, ela trabalha harmoniosamente com a nossa responsabilidade humana. A soberania de Deus não impede a nossa necessidade de trabalharmos e, na verdade, saber que o Senhor tanto nos salvou como nos deu o seu Espírito, isto deve motivar ainda mais o nosso serviço, e um serviço cheio de temor e de tremor, não é? É Deus quem inicia a obra em nós. É o seu Espírito que habita em nós. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos progredir. E aí o apóstolo Paulo, tendo dito estas coisas, tendo tratado sobre a importância de se amadurecer a fé, em sair daquele estágio, e nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, né? Ele vai dizer a alguns irmãos que queria dar alimento sólido a eles, mas não podia dar porque eles ainda eram crianças na fé. Eles precisavam ainda do leite. Então há essa distinção entre pessoas maduras e pessoas imaturas, não é? Então ele vai demonstrar essa necessidade de desenvolver, de trabalhar confiando em Deus, que é aquele que nos dá o seu Santo Espírito. E aí, algumas instruções. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Né? Nós cristãos que nascemos de novo, que precisamos dar testemunho em favor do Evangelho de Cristo, que temos o Espírito Santo habitando em nós, o que se espera do nosso testemunho? O que se espera das nossas práticas, das nossas ações? É maravilhoso a forma com que Deus trabalha em sua palavra, porque ele podia só lançar aqui, não é? Tenha boas intenções, faça as coisas assim de um jeito bom. Não, mas ele não vai apenas deixar a cargo da nossa própria consciência, ele vai dizer o que nós não devemos fazer, para que nós não fiquemos escravos do que nós consideramos ser certo ou não. Ele vai dizer, tem coisas que não devem fazer parte do testemunho daquele que nasceu de novo. Né? Ele vai tratar e vai nos descrever o que nós devemos e não devemos fazer. Tá? Isso é maravilhoso. Muitas pessoas elas ouvem as pregações como se fossem meramente bons conselhos, né?
ou uma palavra de sabedoria. E a palavra de Deus para o seu povo é, antes de tudo, a voz do Senhor, carregada de autoridade, e para nós é uma autoridade real. Sempre que nós meditamos de fato nesta palavra, a correção do Senhor vem ao nosso encontro e nós não podemos cerrar os nossos ouvidos e fingir que o Senhor não está falando conosco. Ele está falando conosco. E veja, dentro das nossas ações, como devemos agir? Fazei tudo sem murmurações. Curiosamente, o apóstolo Paulo está aqui tratando a questão da unidade e a questão do bom testemunho, o testemunho que deve ser dado ao exemplo do testemunho de Cristo. E é possível, né, que este testemunho ele esteja sendo feito, mas ainda assim de forma insatisfeita. Tá? Você já viu quando uma mãe manda o filho fazer alguma coisa e ele faz, mas ele faz reclamando, murmurando, não é? Como é ruim, né? Alguns pais não se importam, eles preferem que faça. Mas Paulo, falando sobre o cristão verdadeiro, ele deve fazer e sem murmuração, sem reclamação, sem insatisfação. A murmuração é uma declaração do nosso coração de que Deus não é sábio o suficiente no que faz. É uma rebeldia em nosso coração contra a sábia e justa vontade de Deus. É descrito como sendo um pecado rotineiro dentro daquele povo que peregrinou no deserto. A insatisfação e a murmuração é uma característica de um coração insatisfeito, que não confia na providência e mais, em última instância, que julga que Deus é injusto ou mau. A murmuração é uma declaração contra a própria moral do ser de Deus. Aí nós precisamos estar atentos a isso. Sem murmurações, versículo 14, nem contendas, sem dissensões, sem discussões que são infrutíferas, que não promovem o bem, mas tão somente conturbam e causam dificuldade e trazem desconfiança sobre o assunto que está sendo tratado, sobre a forma que está sendo feito. Contendas é uma discussão vazia, sem objetivo e que não visa o bem, visa somente a atrasar, visa somente a você se aparecer. Você conhece aquela pessoa que não vai ajudar com nada, mas no meio da discussão quer demonstrar que tem mais conhecimento, que é melhor do que X ou Y e que é uma pessoa entendida? Isso acontece com frequência. No meio do povo de Deus isso não deve acontecer. Sim, é necessário que hajam discussões que sejam justas e que visem o bem da congregação, o bem do povo de Deus, que elas existam mais de forma santa. Não é? A ideia de que crente não discute é também uma ideia equivocada. Né? Nós temos a maior parte das heresias sendo tratadas no ambiente eclesiástico por meio de concílios, e nestes concílios a verdade era provada por meio da palavra de Deus. Então, um crente que aceita tudo sem ter um referencial também não é a verdade bíblica. Mas contendas são discussões infrutíferas e perniciosas que produzem, de fato, o mal. Qual a finalidade disto? Versículo 15. Estamos chegando já à conclusão. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Duas palavras, significado importantíssimo. Que não haja falta em vós. Pastor, isso é difícil porque todo mundo peca. De fato, nós pecamos. Nós não somos santos. Né? Mas a ideia é que o nosso testemunho seja um bom testemunho. Por quê? Nós carregamos sobre nós o nome de Cristo. Né? A nossa vivência manifesta a glória de Cristo. Nós precisamos nos importar mais com o nome de Cristo, na verdade, do que com os nossos próprios nomes. Não é? E veja, irrepreensíveis e sinceros. É possível que você seja irrepreensível, mas seja um ótimo ator. Que a sociedade lhe veja de determinada maneira, mas que não exista sinceridade de fato no teu coração. A própria origem desta palavra, sincero, talvez os irmãos já conheçam, não é? Que significa sem cera, não é? Que denuncia uma prática comum
na antiguidade, onde os vendedores de jarros, eles passavam cera nos jarros que estavam trincados para então enganar aqueles que eram os compradores. A ideia de sinceridade é que seja algo íntegro, sem falsificações, né? Então nós precisamos ter um testemunho de vivência cristã irrepreensível, mas verdadeiramente irrepreensível. Não apenas na presença dos nossos líderes ou quando as pessoas estão nos olhando. Porque o Senhor e os seus olhos estão sobre nós continuamente, né? E aí, esse testemunho ele é mais uma vez apresentado aqui. Veja, no versículo 15. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Há uma distinção entre o justo e o ímpio. Há uma distinção entre os filhos de Deus e aqueles que não são. Essa distinção ela precisa ser notada, né? E perceba que a expressão que é posta aqui é no meio. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Nós estamos neste mundo. O Senhor não queria que nós fôssemos retirados deste mundo. Mas neste mundo nós somos testemunhos vivos da glória de Deus. Nós somos seus filhos. E a igreja precisa revisitar esta propriedade. Em tantos momentos nós temos percebido que a ideia da igreja moderna é estar cada vez mais inserida dentro do mundo, de forma que o mundo não consiga perceber essa distinção. Ela tem absorvido os valores do mundo, tem seguido os parâmetros do mundo, tem adotado os padrões do mundo, e a igreja já está de tal forma que não se sabe mais quem é igreja e quem não é. É porque a igreja tem adotado as práticas mundanas. A ideia do texto é filhos de Deus no meio de uma geração corrupta para, final do versículo 15, resplandecer como luzeiros no mundo. Como luzeiros no mundo. Pensando aqui na ilustração do Senhor, é que ninguém acende uma vela para colocar debaixo de um colchão, né, de uma cama. Esta vela precisa ser colocada no velador para que ela seja visível. E a ideia dos filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros, é que o nosso testemunho de Cristo seja de tal forma que nós possamos iluminar este mundo com o nosso testemunho, com as nossas vidas. Né? Que nós possamos de tal forma influenciar, né, e a nossa presença coloque em evidência as obras más deste mundo mal, do que a ideia moderna de se misturar e tornar-se igual. Não é a ideia de separação por separação, de nós frequentarmos um ambiente e vivermos em uma comunidade isolada no meio do nada. Não, mas a nossa conduta, o nosso testemunho, nós nascemos de novo. O Senhor conduz a nossa vida, Ele nos deu o seu Espírito, Ele governa, Ele nos sustenta, Ele mudou a nossa vontade. Nós não somos mais escravos do pecado. A nossa vida precisa ser um testemunho vivo da luz de Cristo neste mundo. Nós vamos levar adiante a expansão do seu reino. Não é? E aí, versículo 16, fechando, de forma extremamente propícia, o apóstolo Paulo vai dizer, preservando a palavra da vida. Né? O que nós devemos preservar? Se nosso testemunho ele há de ser assim, glorioso, luminoso, que manifeste o poder de Deus e a glória de Cristo, nós temos que preservar a doutrina. Não podemos nos distanciar do Evangelho. É como diz o pregador famoso Steve Lawson, o Evangelho é uma mensagem antiga. Qualquer coisa nova que seja inserida não é o Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem antiga. Nós não podemos nos distanciar do Evangelho. Nós não podemos abandonar o que é a nossa vida, o que é a alma da igreja, o que estrutura a igreja, a voz do Senhor. Não podemos abandonar isto. Devemos preservar. E aí o apóstolo Paulo tem uma esperança que é manifesta aqui aos seus irmãos em Cristo, né? Para que no dia de Cristo, ao desejo dele, é que ele possa se alegrar e ter a certeza de que não se esforçou inutilmente, né? Que ele trabalhou, mas ele tem essa expectativa de que estes irmãos, de fato, são salvos
e ele vai poder se alegrar nisso, de que não trabalhou de forma inútil, de que não correu em vão no seu zelo e no seu fervor por estes irmãos. Ele vai apontar para o último dia, né? Nós temos uma expectativa futura, nós temos uma expectativa essa no dia de Cristo, de sermos encontrados pelo nosso Senhor irrepreensíveis, né? De sermos encontrados pelo nosso Senhor, a expectativa, a espera da sua vinda, nos alegrarmos com a sua vinda, né? E, infelizmente, aqueles que têm fingido ser crente, que têm brincado de ser crente, que mesmo tendo um padrão moral irrepreensível, mas seus corações estão distantes de Deus, estes, no dia de Cristo, eles não vão se alegrar. Eles vão, de fato, perceber que correram inutilmente. Estes que confiaram em seus próprios méritos, que descansaram nos seus próprios títulos, nas coisas que conquistaram, nas boas ações que fizeram, mas não descansaram e confiaram em Cristo, eles vão perceber que tudo o que fizeram foi em vão e foi inútil. Não é? Meus irmãos, para concluirmos, o apóstolo Paulo ele é muito didático e muito claro quanto a isso. A doutrina deve mover a nossa vida. O que nós cremos a respeito de Cristo deve trazer estas implicações práticas. Nós precisamos ser moldados pela sua palavra e aguardarmos este dia glorioso, que é o dia de Cristo, e caminharmos neste mundo mau, dando o testemunho deste evangelho e amarmos os nossos irmãos. Se nós queremos resplandecer no meio deste mundo mau, e a nossa conduta entre nossos irmãos, dentro do templo, das nossas congregações, deveria funcionar melhor do que fora, não é? Precisamos resolver essas questões, verificar os nossos corações. Nós temos desenvolvido a nossa salvação de fato, amado a Deus, servido a Cristo, dado bom testemunho, somos sinceros na nossa fé. Eu sei que você, mediante essas questões, pode se perguntar e entristecer-se, mas tenha esperança, né? Que aquele que nos chamou também há de nos sustentar. Não confie em si mesmo, confie nele, arrependa-se, confesse os seus pecados, volte os seus olhos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Peça forças ao Senhor e Ele certamente há de sustentar. O Espírito que habita em nós há de nos fazer perseverar até o último dia, para a glória de Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.